Oi, gente, eu quero falar hoje sobre 10 motivos pelos quais Star Wars tem tudo a ver com o grande conflito de Ellen White. Como assim? O que esse filme tem a ver com as teorias da escritora Ellen White? Eu vou explicar para você. Para quem não conhece, O Grande Conflito é um livro que narra a batalha espiritual entre o bem e o mal, que vivemos nesse mundo, todo mundo sabe. Para quem está familiarizado com a saga Star Wars e procura pensar sobre as simbologias desse filme, sabe que é esse o assunto que se trata o filme. Quem não conhece, eu vou dar 10 motivos aqui para mostrar que as duas obras falam da mesma batalha espiritual entre o bem e o mal, principalmente para os adventistas que tem a Ellen White como a profetisa da sua igreja, né? Então vocês vão ver que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Principalmente para os jovens que gostam de filmes, né? Esse é um filme super recomendado porque tem tudo a ver, as teorias se completam. Então eu acho que é super recomendável para os jovens adventistas ver essa saga Star Wars. Então vou te dar agora os 10 motivos. Número 1. Em Star Wars se fala claramente de Deus, como fala no livro Grande Conflito. Mas se fala da força, não se usa o nome Deus, mas se fala da força, que é a representação de Deus. Para os seres do bem no filme, a força é algo sobrenatural que acompanha eles e que mantém eles juntos. Existe até um termo que eles utilizam também no filme, falando sobre uma energia que existe dentro de cada um, né? E que representa muito bem o Espírito Santo. É bem legal. Quem não conhece, né, precisa ver, porque vocês vão ver que é impressionante. Enfim, além disso, as pessoas do bem, eles falam sempre uns para os outros que a força esteja com você, como desejamos, né? Fique com Deus, né? Então é a mesma coisa. Número 2. Como a palavra Deus diz para amarmos Como a palavra de Deus diz para amarmos uns aos outros, e o grande conflito é baseado na palavra de Deus, Star Wars mostra através da história do jovem que se tornou o maléfico Darth Vader que o medo nos leva para o caminho do mal e da destruição, que é chamado lado negro da força. Ou seja, fica claro que existem dois caminhos para se seguir, que são opostos. Um representado para o bem e o outro para o mal, né? Assim como Deus e o diabo. Então tem essa dualidade também no filme. Número 3. Os Jedi são os personagens que representam o bem. E eles têm uma roupa parecida com a de Jesus, da época de Jesus. Né? Então é uma referência clara também a ele. Né? Número 4. Através da história de Darth Vader, que é o personagem mau, né? Mostra-se que antes dele se tornar esse personagem, ele estava sendo treinado para ser um Jedi, ou seja, uma pessoa do bem, assim como Lúcifer, antes de se revoltar contra Deus, era do time de Deus. Assim, ele também se revoltou contra os seus superiores e deixou a vaidade tomar conta dele, fazendo-o achar ser mais do que realmente era. Então, é muito parecida as duas histórias. Número 5. Os personagens maus têm uma aparência repulsiva, como os monstros que são metade animal, parecido com, né, alguns que são assim, do Apocalipse, né, que tem alguns monstros, alguns animais, né, algumas figuras assim. Então tem uma referência também dessas figuras assim animalescas, meio, os animais misturados também tem no filme. Número 6. Tem um personagem que é o mais mau de todos, que é o chefão, né? É o chefe de todos eles e usa uma capa, que é a representação do diabo, esse personagem, né? Ele manipula os personagens para que fiquem no lado dele e façam o que ele quer, e assim levá-los à destruição. Que foi o que aconteceu com o Darth Vader, que é esse personagem, né? Que mostra toda a trajetória dele de destruição, né? No caso, esse personagem que representa o diabo, ele vai alimentando a vaidade dele, né? Porque ele quer logo conseguir poder, ele não tem a paciência para esperar aprender o que ele precisa aprender dos mestres dele para que ele possa estar preparado para ser um Jedi, né? E aí esse personagem do mal, ele começa a alimentar a vaidade dele, falar que ele vai conseguir tudo o que ele quer, né, de uma forma rápida, e ele se deixa levar por isso. Né? Então é justamente o que o diabo faz, né, com as pessoas.
E assim ele acaba sendo destruído, né? Ele acaba sendo destruído. Número 7. Assim como Ellen White teve como missão escrever a sua obra, o George Lucas ele falava, né? Ele fala na biografia dele que ele tinha essa saga desses filmes como uma missão que ele tinha que realizar, né? Foi muito difícil ele realizar esses filmes. No começo os estúdios não queriam apoiar ele teve que criar a própria produtora dele. Então, assim, foi muito difícil, foi uma saga mesmo, foi uma luta para ele conseguir isso daí. E ele decidiu fazer esse filme na produtora independente dele, até para ele ter também uma liberdade de criação, né? Para que eles não conseguissem mexer no filme, né? E descaracterizassem a história, né? Então ele tinha isso como uma missão, esse filme como uma missão dele. Número 8. O sabre de luz, que é a arma deles, tem cores bastante simbólicas. Os do bem são azul, que lembra a cor do céu, né? Representa Deus, né? Os que estão do lado de Deus. E os do mal é vermelha, lembrando o inferno e o diabo, é outra referência. Número 9. A maior identificação das pessoas com os personagens do Darth Vader e dos Stormtroopers, né? Que são os soldados do mal, do Darth Vader, mostra como o ser humano tem tendência para o mal e é manipulado por ele, né? Eu percebi muito isso quando você vai nas bancas de jornal e você percebe que tem muito mais brinquedos do Darth Vader e desses soldados, dos Stormtroopers, do que os dos Jedi. Você quase não acha, né? Dos personagens do bem vendendo por aí, você acha mais dos do mal. Então isso representa como que a sociedade escolhe o seu lado, né? Escolhe o lado do mal, né? Até nessas pequenas representações. Número 10. Assim como no grande conflito, em Star Wars, o bem sempre vence no final. Então, em todos os filmes da saga, mostra que vale muito mais a pena você estar do lado do bem do que do mal. Então, é um filme muito bom, que reforça o quanto que vale a gente ficar do lado do bem, né? Que não compensa, o mal não compensa. Então, acho que é extremamente cristão. É um filme muito cristão e é recomendado para os adventistas. É um filme muito divertido, muito bem feito também. Tem também esse lado, ok?